Alô, alô, alô. Voltamos para o segundo tempo. Será que agora... Vamos ver. O pessoal tá me ouvindo? O pessoal que for entrando aí, nos sinaliza aí se tá tudo ok. Eu tô batendo um papo com o Diego Ferreira. O Diego é ator, diretor de teatro e tá aí se dedicando à dramaturgia. A gente ainda tem uma série de perguntas aqui para fazer para ele, mas o nosso primeiro vídeo falhou o áudio. Não sei, vamos ver. O pessoal que for entrando, se puder ir me informando, o pessoal que está entrando, se puder me informar do áudio, como é que tá? Se está tudo ok, se não está. Vamos esperar o Diego entrar. E, bom, aproveito esse vídeo também, o espaço, para dizer que essa é a última live. E aí, Diego? Diego, tu está me ouvindo? Já me diz aí se tu tá me ouvindo? É a última live que eu pretendo fazer assim nessa leva de lives, muito em função do tempo de tudo, de todas as coisas que estão acontecendo, né? Então, encerrar com chave de ouro o nosso Diego Ferreira. Vamos lá. Acabei de chamar ele. Acabei de te chamar, Diego. Vamos ver. Tem que cuidar para não. A gente fica, né, tocando, coçando, ainda mais tem barba, né? Fica encostando, não é bom. Tô com álcool gel aqui. Até passar um álcool gel para não pegar o coronavírus. Deus livre. Te chamei lá, Diego. Já te enviei o convite. Guardando o teu aceite. Tá por aí, Diego? Vamos ver. À medida que o pessoal for chegando também, pode ir mandando perguntas. Diego, eu te enviei o convite já. Se qualquer coisa eu retomo. Mundo Almodóvar. E aí, beleza? Obrigado por seguir lá no Cine Escrita. Vamos trocando figurinha. Almodóvar. Adam, querido, tudo bom? Vamos esperar o Diego retornar. Assim que o Diego voltar, eu chamo ele. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tinha dado um problema de áudio da última vez. Tá, obrigado, Adam. Obrigado pelo retorno. Não sei o que houve ali, né? A gente estava conversando, o áudio, de repente, o meu áudio parou. Eu ouvia ele muito bem, mas ele não me ouvia. Vamos ver aí como é que tá. Deixa eu ver aqui, ele ainda não entrou. Vamos aguardar. Bom, como eu estava dizendo para vocês, pessoal, então essa em função de tudo que está acontecendo de pandemia, né, todas essas situações que nos acometem, né, eu vou dar um tempo assim nas lives, mas tem já assim uma série de papos bem legais, estão todos no IGTV e no YouTube. Eu em breve, assim que eu salvar as lives com o Diego, eu vou imediatamente tirar as lives aqui do meu Instagram e vou colocar lá todas elas lá no YouTube. Vou concentrar no YouTube então as lives e aqui de repente a gente vou postando mais. Tudo bom, Vanessa? Assuntos relacionados ao teatro e tudo mais. Vamos ver também, né, como é que vai se suceder tudo. Eu estou esperando o Diego Ferreira entrar e assim que ele entrar na live eu já chamo ele e a gente segue batendo o nosso papo sobre teatro, sobre dramaturgia. O Diego estava me contando que tem participado, né, de atividades ligadas à escrita
e como essas atividades estão enriquecendo assim o escopo cultural e uma coisa acaba sendo ligada à outra, né? Ajuda na atuação, ajuda na própria escrita crítica, né? Que ele desenvolve também com olhares da cena. Então, isso tudo a gente vai falar. Tudo bom, Diego? Agora sim, vamos lá. Vamos ver. Acabei de te enviar o convite. Vamos ver. E aí, Diego? Tudo certo? Tudo certo. Tá me ouvindo? Agora sim. Beleza, tá me ouvindo? Te ouço. Não sei o que houve, mas de qualquer forma, Diego, eu ia te convidar justamente porque faltava 10 minutos para acabar. E aí, geralmente, quando falta 10 minutos, eu aviso, né, a pessoa para convidar para um outro vídeo. Então, que bom que tu não teve a possibilidade de dizer não. Tu já veio obrigatoriamente. Ok, estamos aí. Vamos ver aqui, ó. O Adam já fez logo um comentário, vamos ver. Sobre a resposta, a arte é uma construção, é entrega. E acredito que essa troca entre diretores, atores e escritores possibilita e resulta num trabalho orgânico e magnífico. Obrigado pelo carinho. É isso aí. Isso aí. É Quem uma, falou isso aí? foi o Adam. Adam Ah, bom. Adam Matuer. É porque o nome aqui fica diferente, né? Mas é isso aí. Bom, Diego, nós falamos sobre teu encontro, assim, né? Vamos dizer, a tua dedicação agora com a dramaturgia, né? E como tu tem te dedicado, né? Essas não são novas, né? Mas são assim, vamos dizer, novas atividades, porque eu acredito que elas de alguma maneira já estavam dentro das coisas que tu realizava, como por exemplo, né, o Olhares da Cena, né? E aí eu queria te Sim. perguntar, fazer uma pergunta mais específica, né? Como surgiu o Olhares da Cena? Porque também é uma espécie de premiação, né, que tu realiza também, né, teatral, e que eu acho que eu nunca tive a oportunidade de te dizer isso assim, mas eu acho ela fundamental, principalmente numa cidade como Porto Alegre, em que nós temos o prêmio Açorianos, né, como o grande prêmio e importante e tudo mais, mas como ela é fundamental para que nós tenhamos um outro, e acho que não é à toa, né, um outro olhar, né, além daquele que já está lá e que, ok, é ótimo também. Mas a minha pergunta é, como surgiu, então, o Olhares da Cena, né, e como ele está no momento, e como ele será? Tu tem planos de seguir com ele, de não seguir, de dar um tempo? Como é que é assim esse percurso, né, do Olhares da Cena? Sim, na verdade, o Olhares da Cena, ele começou quando eu ainda morava lá em Montenegro, né? Porque eu fui fazer a formação lá na UERGS, e aí lá eu tinha um blog que eu escrevia que se chamava Válvula de Escape, né? E aí lá em Montenegro mesmo, a cidade ela tem essa característica de receber muitos espetáculos teatrais, né? Tanto aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, como de várias partes do Brasil, porque lá tem a Fundarte, né? Que abriga, a fundação que abriga o ERGS, e também tinha a relação com o Sesc de Montenegro, que acabava que levava vários espetáculos para lá. E aí eu comecei a escrever, João, basicamente a partir desses espetáculos que chegavam lá, né? Então, era muito rico, assim, até se eu não me engano, o Rebu que tu citou, eu acho que eu assisti lá em Montenegro, eu não me lembro se eu assisti lá ou em Porto Alegre, não me lembro. Aham. Mas lá tinha uma efervescência muito grande de espetáculos e eu comecei a escrever despretensiosamente, assim. Eu acho que até os resquícios da letras lá, que eu tinha uma cadeira de teoria literária, e aí eu comecei a escrever a partir daí.
E aí eu fui, depois quando eu me mudei, voltei para Porto Alegre, eu resolvi fazer lá, esse blog ele tinha de tudo, né? Tanto divulgação, crítica, nanana. Aí eu resolvi fazer um blog só com as críticas. E aí eu acabei pegando desse válvula de escape e transformei no Olhares da Cena. Daí o Olhares da Cena foi específico só para as críticas de teatro, que eu comecei a escrever. Eu até tinha medo de dizer assim, crítica de teatro, né? Eu tinha muito medo de falar isso, porque eu não me aceitava e eu achava que o fato de ser um crítico, né, demandava, lógico, sempre de estudo, de tu saber como que funciona essa questão da carpintaria teatral, como que funciona a recepção. Então, eu lembro quando eu transformei em crítica, eu ainda não digo que eu sou um crítico, né, mas para escrever os textos ali do Olhares da Cena, eu estudo muito, né, sobre a questão da semiologia teatral, a questão da recepção, aí tem as teorias críticas literárias, então, e cada espetáculo para te escrever, às vezes não é sentar na frente do computador e escrever gosto ou não gosto, né, então, cada espetáculo que tu se propõe a escrever, tu tem que ver da onde que o espetáculo parte, quais foram as influências e etc, então tu acaba pesquisando e isso demanda muito tempo, né. E aí, hoje eu continuo não me assumindo não enquanto crítico, viu? Eu até dizia que eu era um comentador de espetáculos, Porque tem uma. para não dizer... Desculpa te interromper, mas tem uma resistência, né? Assim, no geral, não no teatro gaúcho, enfim, no Brasil inteiro, é uma resistência, né? À crítica, né? E com Tem, críticos, sobretudo. mas eu ainda acho que a grande parte dos artistas, eu acho que o papel da crítica ela é fundamental, assim, Eu porque também isso acho. também que faz movimentar a cena. Tem muita gente que... Eu acho que hoje em dia as pessoas não vão no teatro por causa de uma crítica, porque antigamente Sim, tipo, o espetáculo estreava numa semana, o pessoal ficava esperando sair a crítica, se era positiva ou negativa, e isso interferia. E hoje em dia eu acho que não tem muito isso, né, de a crítica influenciar na ida ou não do espectador no teatro. Mas eu acho que a crítica ela funciona muito mais como um termômetro e um debate com os artistas, entende? Então, eu acredito muito nisso, assim. Então, eu acho que a crítica ela vem muito para somar do que derrubar, destruir, dessa crítica que aterroriza as pessoas, entende? Então, demais debater e dialogar com o que está acontecendo ali na cena, sabe? E aí o prêmio, João, surge que lá em Montenegro ainda eu comecei a fazer uma brincadeira, tipo assim, de todos os espetáculos que passavam pela cidade. Então, era os espetáculos, daí no final do ano, qual foi o melhor espetáculo, o melhor ator que passou pela cidade. Eu gosto muito de fazer listas, né? Então eu fazia essas listas, assim. E aí, quando eu voltei, eu comecei isso, e no ano passado foi a primeira vez que teve a participação de outros artistas, né, dos meus colegas, que participou o Igor, a Ju e o Zé. O Igor E está conosco, aí, o Igor, a Gabi. opa, abraço para eles. Ele falou, ó, E deve assumir sim, tens um olhar incrível e muito sensível. Ele falou. valeu, Igor, digo mesmo, eu adoro trabalhar e participar com ele. E disso, né, e que os grupos também poderiam se inscrever, foi a primeira vez que a gente fez isso, e foi muito legal, a gente foi assistir acho que quase 80 espetáculos num ano, entende? Então, desde teatro infantil, teatro adulto, dança, foi muito rico, assim, essa troca e da gente debater também sobre essa produção do teatro gaúcho, né? E a minha pesquisa até, eu sou muito preocupado com isso, de dialogar sempre com os artistas daqui, né? Então, parece que tudo que eu venho a fazer vai ter esse recorte do teatro gaúcho, né? Então, se eu for escrever, eu vou valorizar essa questão do teatro local, se eu quiser, que nem nas lives ali que eu estava promovendo, todas elas foram com artistas ou aqui de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, porque eu Aham. gosto muito é óbvio que eu adoro o teatro feito no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas ou na Inglaterra, na França. Mas eu acho que antes
até a gente se voltar para esses outros artistas, essas outras possibilidades, eu gosto muito de ver o que está acontecendo aqui do meu lado, entende? Por exemplo, estar dialogando contigo aqui, mas de repente, hoje não, tá? Mas de repente, semana que vem, a gente vai se encontrar na porta do teatro, vai trocar ideias, entende? Então, Claro. de ver o que tem aqui, entende? Eu acho que isso é um olhar. Por isso que o Olhares da Cena eu acho que foi bacana, por isso, por tentar fazer um recorte da cena local e dialogar com os artistas daqui, sabe? Eu acredito muito nesse teatro feito aqui, gosto muito de assistir, e eu acho que o Teatro Gaúcho ele é muito rico, sabe? Tanto é É. que quando as produções daqui saem para se apresentar nos outros lugares ou fora do Brasil, como tem acontecido com muitos grupos, eu acho que o trabalho daqui ele é super bem reconhecido, né? Então, e muito valorizado. E às vezes a gente acaba não valorizando o que é feito aqui e muito mais o que vem de fora. Então eu já gosto de ter a outra ótica, eu gosto de sim valorizar o teatro dos nossos colegas, entende? De ver o que acontece aqui, e o que acontece aqui não é que seja melhor ou pior do que acontece lá fora. O que acontece aqui, ele é único também, ele é diferente, ele é bom, ele é bem produzido, bem pensado, e muitas produções também se voltam para essa questão política da cena, né, que é uma coisa que eu gosto muito de estar refletindo o que acontece hoje, né, na sociedade, na política, e o teatro é esse espelho, né, da sociedade. Então, eu sou meio bairrista, assim, eu gosto muito de trabalhar em Olhares da Cena, é mais ou menos isso, assim. Tu sabe que é muito interessante tu colocar isso, assim, tu trazer esse ponto de vista, assim, sobre o Teatro Gaúcho. Eu vi numa live tua, Diego, putz, tô me esquecendo com quem era o convidado, mas enfim, em que o convidado falou isso, assim, sobre acho que era o Guilherme talvez do Rococó, isso. Sobre parece que nós, gaúchos, assim, temos uma certa. A gente não lida, talvez pela própria história e tudo mais, mas o nosso teatro ele ainda é muito pouco trabalhado, no sentido de que se ele é exportado, às vezes vai muito com aquela coisa que o Mário Quintana falava, que era o gaúcho de fantasia, né? Uma coisa de que achar que de repente nós somos de bota, bombacha, né? E de repente tem gente lá que não sabe que o nosso teatro, pô, a gente fala sobre diversos assuntos, né? E de nós Sim. mesmos, enquanto artistas, olharmos para o nosso teatro como um teatro que pode ser exportado, vamos usar essa palavra assim, de mil maneiras, né? Que não há tradicionalista, a CTG, e mesmo essa também, ok, que exista, né? Mas é muito rica a nossa gama, né? Até um exemplo que tu fala aí, por exemplo, tem o Teatro Oi Galê, né, o grupo, a cooperativa aqui. E o que eles fazem? Todas as produções deles, eles partem da nossa cultura, da cultura do gaúcho, da lida. Então ali teve o Negrinho do Pastoreio, teve o Circo de Horrores e Maravilha. Então é um grupo que ele se utiliza das tradições gaúchas, mas eles as tornam universais. E é um grupo que circula muito, né? O Brasil inteiro e tal, mas ele consegue se apropriar muito bem, né? E o próprio Rococó, os guris ali também, no trabalho deles ali, no Sim, primeiro ótimos, eles são trabalho, ótimos, sim. e eles estão circulando muito, né? E se apropriando do que a gente tem de melhor, assim, do gaúcho, se apropriando da cultura, mas tornando isso universal, né? Então, E me até para parece que a criticar, gente tem mesmo. até para Oi? criticar, até para fazer, até para ter um olhar contestador sobre aquilo, né? Por exemplo, o Exatamente, próprio Negrinho do exatamente. Pastoreio, né? Enfim, ter um olhar crítico em torno de algo que é contado de mil maneiras e de repente nós aqui não ignoramos, né? Exatamente. E o que tem, João, eu acho exportado, digamos, os espetáculos que saem daqui vão para outras searas, assim,
justamente esses espetáculos que conseguem expandir um pouco essa questão da encenação, de não torná-la tão bairrista, por exemplo, e são os espetáculos que têm linguagens universais, né, em que ele pode ser assistido tanto aqui em Porto Alegre, na Bahia ou na França, né? Então, esses espetáculos que conseguem dialogar com várias plateias, várias camadas, sem a necessidade de que a gente precise explicar o que está se propondo, né? Então, eu acho que um bom exemplo até a gente pode trazer o trabalho do coletivo Gompa, por exemplo, né? O Sim, Chapeuzinho Vermelho, que é um sim, espetáculo nosso atualmente que tem circulado muito. Por isso, né? Porque eles pegam um espetáculo ali a partir do Chapeuzinho Vermelho, mas que já é um filtro de um autor francês, né? Mas eles fazem um trabalho com uma linguagem muito do nosso tempo, contemporânea, em que qualquer parte do mundo tu vai ver, ler aquilo e aquilo vai reverberar de alguma forma, né? Assim como o trabalho ali do Máscara em Cena, por exemplo, também, sim, que é um outro coletivo em que não se utiliza nem da fala, já é universal por isso. Então, claro, eu acho que esses grupos, tem muitos grupos que eu poderia citar aqui e que claro. tem esse viés e que tem muita qualidade. Aqui no Rio Grande do Sul tem grupos que pesquisam muito, né? E não só em Porto Alegre. Eu gosto muito de citar isso. Tem grupos no interior do estado que, por exemplo, ali ele estava aqui com a gente agora, o pessoal do De Pernas pro Ar, de Canoas, que faz Uhum. um trabalho fantástico, né? E são muito reconhecidos e às vezes parece que aqui a gente acaba não reconhecendo e dando o valor devido a eles. Mas, né, que tem, por exemplo, assistir o Lançador de Foguetes deles. É um espetáculo fantástico, Aham. fantástico mesmo. E aí tem o EBA em Caxias, tem muitos grupos no interior do estado que são fantásticos assim e que merecem ser valorizados pelo trabalho que fazem, né? E eu acho que às vezes falta um pouco isso. É porque se a gente, se nós nos valorizássemos, né, nós, eu não gosto dessa palavra assim, classe artística, né, mas Não, também não. né, classe como se nós fôssemos assim intocáveis, né, tipo, não, Também não. mas enfim, né, as pessoas, os trabalhadores, né, da arte tivessem esse empenho em se apoiar nesse sentido, né, isso iria reverberar, né, de uma maneira que só iria beneficiar a gente, né. Sim. Concordo plenamente contigo sobre o futuro do Olhares da Cena, pretende continuar com ele, tu deu uma estacionada, como é que tá assim para o futuro? Assim, ó, agora, no momento, eu nem sei, porque a gente, né, eu não tenho nenhum planejamento, Claro. mas o que estava rolando ali para manter o vínculo, o perfil, era as lives, né, que tu Aham. participou de uma delas. Sim. Mas aí o que que aconteceu? Eu fiz mais de 30 ali e decidi, digamos, dar um tempo assim, porque a gente estava meio saturado assim também. Eu digo a gente, mas eu precisei dar um tempo assim, porque eu comecei assim fazendo todos os dias. Aí depois eu diminuí para de segunda a sexta. Daí eu diminuí para 3 dias. Aí depois diminuí para um. Mas assim é uma coisa que mesmo tu não é, tu pode compartilhar de repente dessa ideia. Não é só apertar um botão ali ao vivo e vamos falar, né? Eu fazia Sim. uma pesquisa com cada convidado para entender um contexto, para ter um papo legal e tal. Então Sim. tu também faz isso, né? Então isso demanda muito tempo. Sim. E aí também depois eu comecei a olhar assim para fora e ver, e às vezes eu me batia umas noias dessa quarentena, às vezes não conseguia dormir, Sim. Sim. e Sim. às vezes várias coisas assim. Então eu Sim. acabei parando, dando um tempo e em relação ali o projeto eu também atualmente não sei assim o que que vai acontecer para frente, assim, não tem Eu nada me planejado. identifico, eu me identifico muito contigo Sim. nesse sentido, porque eu não sei, às vezes, João, tá, mas por que tu vai parar de fazer live? Eu, tipo, eu não sei também, assim, porque eu acho que eu preciso saber o que vai acontecer, né? A gente tem.
Exato. É muito diferente E, isso. e eu não, e eu não sou daqueles que fica criticando, porque tem Também não. pessoas, até colegas, que vão lá e criticam, não aguento mais live, não sei o quê. Tipo, cada pessoa faz o que quiser. Se tu Eu concordo. quiser produzir Concordo. uma live, conversar com alguém, vai ter alguém para assistir. Só não assistir, entendeu? É? Então, não é nem por isso. Mas é que só tem momentos, né, João? Eu acho que Sim, no sim. início foi muito bacana, assim, porque era o que a gente tinha, né? Era uma forma de dialogar, era o tempo também que eu fiquei confinado mesmo, né? Sem sair para nada, nem para trabalhar, nem nada. E é uma E aí maneira da gente depois veio, interagir, né? exato, Conversar. exato. E depois veio o trabalho, e aí acaba surgindo outras coisas. Eu tô lendo muito, estudando, escrevendo muito também, então às vezes o tempo, a gente está em quarentena, as pessoas, mas parece que às vezes tem essa sensação de não fazer nada, pelo contrário, né? A gente está, não é também nessa coisa de tem que produzir, mas as coisas estão acontecendo, as minhas aulas seguem acontecendo, né? Então as coisas seguem acontecendo, né? Uhum. Então, mais ou menos por aí. Perfeito, perfeito. Dentro disso que tu está falando, a minha pergunta aqui, até que eu tinha anotadinha, era justamente isso, né? Como é que tu tá ali, que a gente já falou da pandemia, tudo mais, mas tu tem uma família, né? Assim, uma rotina, Grande. uma grande família, e que envolve também com uma atividade tua de cozinha, assim, não sei se tu é Mais, cozinheiro. Oi? mais isso ainda, né? Mais Mais isso? isso. É. Não, Então é isso mas que eu queria te assim, perguntar, como é que é lidar e conciliar tudo isso, né? Literatura, teatro, arte, família, casa, Covid. Ah! às vezes isso tudo enlouquece, assim, mas assim, aqui em casa nós somos cinco, como eu falei no início, né? Então é eu, minha esposa, meus três filhos. Sim, E eles também seguem tendo aulas ali remotas, né? Então remotas. tem Aham. atividades. Os meus dois mais velhos já estão na escola, então eles têm atividades para fazer. E fora o que tu comentou também, além de tudo isso, eu ainda me meti a fazer doces, bolos, pães, né? É uma coisa que eu aprendi desde a adolescência, assim, a fazer bolos com uma tia minha, uma história bem, até dá uma dramaturgia aí, ó. E é Pode. uma história rápida que eu vou Conta aí, contar. conta aí. Tinha duas tias minhas que elas eram já mais idosas, assim, né? Então uma delas, olha só, uma era surda e a outra era cega. E a outra era cega. Que horror, não se deve rir disso. Não, mas olha só como é que é. E a minha tia que era cega, ela cozinhava muito bem. E ela fez uma cirurgia nos olhos. E aí um tempo a minha prima pediu para minha mãe para que eu fosse passar uma temporada com elas para apoiá-las, né, nas tarefas de casa, etc. E a minha tia, essa que cozinhava bem, que fez a cirurgia dos olhos, eu era mais ou menos o auxiliar dela. Ela não podia chegar perto do fogo. Sim, Aí o que que aconteceu? Aí ela dizia assim: coloca a cebola, coloca o óleo, coloca isso, ou faz a massa do pão, faz a massa do bolo. E eu aprendi a cozinhar com elas, porque ela era que uma cozinheira de maravilha. mão cheia. Então, nesse meio tempo, eu acabei ficando, acho que 2 anos morando com elas. Assim, eu ia para casa da minha mãe, assim, passava os finais de semana, mas durante a semana eu ia lá ajudar, porque a minha prima trabalhava fora, etc. E aí eu aprendi a cozinhar. E aí 3 anos atrás eu abri a Shakespeare Cake, né, que tem a ver também com literatura, com Claro. teatro, e vendo doces, bolos e etc. E o legal também dessa história das minhas tias é que o primeiro texto que eu escrevi e que foi encenado profissionalmente se chama Vilma e Elsa, que Ah, era mais ou menos uma homenagem às minhas duas tias. Lógico que esse não era o nome delas, né? Mas eu escrevi Vilma e Elsa, um espetáculo de 2009. Acho que a gente ficou uns 2, 3 anos. Acho que a elas gente moravam, fez, circulou. elas moravam Elas juntas? moravam juntas. Aham. Moravam juntas. Moravam juntas. E aí eu escrevi esse texto que foi encenado, né? Eu dirigi, a gente circulou acho que por mais de 30 cidades com esse espetáculo e era uma comédia, assim. Então, meio Maravilha. que eu trabalhei com as meninas, atrizes que trabalharam comigo, mas eu também me espelhei um pouco nesse universo dessas minhas tias também, né? Então, foi muito bacana, assim. E aí, como tudo se linka, né? O teatro, a literatura, a culinária, então... Mas também é uma loucura quando eu vendo, né? Então, quando eu tenho doces, às vezes eu tenho que madrugar, geralmente é final de semana, assim, mas eu madrugo, mas eu gosto, então é bem tranquilo, assim.
Sim, que maravilha. Diego, deu uma trancadinha aqui agora, tu me ouve ou não? Tô te ouvindo, tô te Ah, ouvindo. tá. Tá. E que bom, porque a última vez deu a trancada e eu perdi o áudio aqui. Mas, e tu tem, enfim, o Shakespeare Cakes, é isso, né? Isso, isso. Tu continua vendendo? Tu tem um, se quiser passar Continua. o contato, de É repente. isso aí, ó. Vamos lá, galera. Nas redes sociais ali é só colocar Shakespeare Cake. Continuo vendendo na pandemia e com todos os cuidados, né, aqui. E a Daiane aqui está falando é Shakespeare Underline Cake, né? Tá me Shakespeare Underline. assessorando aqui. O ponto eletrônico. Isso, isso. E na pandemia eu estou trabalhando direto, assim, porque, querendo ou não, as pessoas ficam confinadas e pelo menos aqui, quando eu fiquei o tempo inteiro em casa, o que a gente mais fazia era comer, né? Sim. Então a gente comia, produzia pão, bolo, comida, né? E as pessoas estão consumindo muito alimentos, né? Então, quanto menos conseguir sair para a rua e conseguir que isso chegue, né, nas pessoas. Ah, aí tem isso, né? Também eu comecei a fazer doce porque a minha esposa é decoradora de festas. E Ai, que aí, às vezes, maravilha. ela ia decorar umas festas e ela chegava em casa e dizia assim, bah, tu sabe que eu fui montar uma mesa e tinha uns doces terríveis, né? Muito feios, eu não tinha nem vontade de colocar na mesa. Quem sabe tu não começa a fazer, ela dizia assim. Aí eu fui me Sim, alimentando disso e comecei a fazer. E tem pessoas que falam isso, que os doces têm esse aspecto artístico também, né? Porque também completamente. eu penso muito no visual também, né? Então, de ser uma coisa bem apresentada, colorida, bem montada. Então, tem um lance de arte ali também, né? E que legal, Diego, assim, tu comentar que tu tem essa vertente, assim, né? Porque eu acredito muito no artista também, assim. Ok, o artista ele precisa ler, precisa ver filmes, precisa conhecer música, arte, blá, mas o Abu Janra falava, o artista ele tem que ser torcedor do América, que é o que ele precisa sofrer, né? Ele precisa, o artista ele tem que viver a vida, né? Ele tem que, não que ele tem que, né? Na verdade ninguém tem que nada, né? Mas no sentido assim de que com certeza tu vai conseguir exercer as tuas atividades artísticas, ao teatro, à música, seja lá qual for a área específica, se tu tiver uma vivência é, ampla da vida. Então, né, conviver em família, ou conviver um período sozinho, cozinhar, deixar queimar um arroz, coisas assim que a gente fica pensando, ai, que besteira. Mas é que é importante tu ter essa vivência, né? Ir para o lugar e ser amigo. Ele falava também, o Abujamra comentava também sobre ser amigo do, sei lá, do governador e conversar com o primeiro desconhecido que tu vê na rua, tu ter, né, tu ter uma amplitude da vida, né? E de certa forma os É, doces devem ser isso para ti também, assim, um exercício de uma área que complementa, né? Não sei se é, viajei demais, né? Enfim, não sei se é isso. não, não, até o nome, né, desse empreendimento aí, porque daí eu acabei me tornando um empreendedor também, né? Então, Assim. acaba que é outro lance, né? Mas que também tem a ver, tipo, o empreendimento Shakespeare Cake, então tem a ver com a literatura, com o teatro, e também tem esse lance, né, de lidar com os clientes, de alimentar uma página, né? Então, é mais uma coisa, né, para a gente se preocupar, mas também desse lance, né, de pensar no visual, na visualidade, de como que isso chega aos clientes. Então, eu acho que isso é bacana também. É mais uma forma de renda, né, também. Então, isso é muito, muito bom, assim, eu gosto de fazer isso, né, isso Sim. me alimenta. E a tua família te ajuda, pelo que eu pude perceber, a tua esposa ela te ajuda ou não? Não? Mas que Não, coisa! não, a minha esposa, assim, ó, ela me ajuda em tudo que não é cozinhar e botar a mão na massa. Por exemplo, ela tira as fotos todas Ah, ali são sim. delas. Ela abre caixinha de doce, ela vai comprar na loja os materiais, ela ajuda muito nesse sentido.
Sim, Mas sim. quando é para colocar a mão no fogo, na panela, ela não, ela é meio avessa da cozinha, assim. Ah, Então, eu de sou. cozinhar, de doce e Outro tal. dia aconteceu uma coisa aqui, eu não sei como é que eu consigo fazer isso. Eu botei um empanadinho assim na frigideira, fez assim, É. ó, um negócio de fogo, assim. Não, E, hoje de tarde, a Daiane, ela falou assim, ah, eu tô com vontade de comer um branquinho, tipo, né? Aí eu disse, bah, eu não vou fazer, eu tô aqui sentado assistindo um filme. aham. Aí ela não domina, não faz. Ela, ah, eu vou fazer, então faz. Qual que eu faço? Daí eu falei, ela foi lá. Aí eu cheguei lá, já estava queimando o negócio, assim. Aí eu disse, não, é assim, cara. Mas depois a gente comeu tudo, ficou tri bom até no final. Ah, Mas é então isso, você teve entende? que ir lá dar uma. Os nossos amigos dizem assim, a gente é casado há 16 anos, os nossos amigos dizem assim, eu nunca experimentei a comida da Daiane, porque sempre quando vem alguém aqui sou eu que cozinho, né? Aham. Aí eu disse, ela faz, ela diz que faz comida de pobre, ela diz, que é comida do dia a dia. Mas eu também tenho que fazer com isso, só faço comida de pobre, né? Ela diz que eu sou chefe, mas não, eu faço comida de pobre, uma comida boa, assim, tá? Eu faço, cara, eu faço um miojo com tempero verde, que é um espetáculo. Não é nada, sabe? Né, um troço assim que não tem como se Ah, orgulhar porque disso, o né? miojo daí é dose. Os Não, o miojos daí. miojo eu passo para os meus filhos. Eu prefiro ficar com a minha comida ali de pobre, né? Porque eu sou pobre, então eu como comida de pobre. E Sim, aí só. eu gosto de ficar com ele. Ué, é uma. Como é que se diz? É uma. Mas cozinhar é É, bom. Tirando a brincadeira, assim, cozinhar é legal porque é uma coisa que une também, né? As pessoas, a exatamente. comida, eu acho que chama muito, né? O ato de cozinhar, às vezes tu tá ali na cozinha e tu tá fazendo algo, já coloca uma música, ou tu tá pensando. Eu acho que assim, quem cozinha já brigando, gritando, vai sair uma coisa ruim, entendeu? Então, eu acho que tu tem que empregar ali no ato de cozinhar algo, né? É bom, tem que pensar. Então, eu acho que a cozinha, a comida, é algo que tu vai entregar também para outras pessoas e tu vai oferecer o melhor, né, de ti. Então, eu acredito muito nisso, assim. Tu sabe que eu, tendo uma conversa parecida também aqui com a minha namorada, a gente conversando sobre isso, né? A minha avó, por exemplo, né? Ela tem o feijão dela, né? É um feijão que ela é assim, é normal, não tem assim segredo. Ela, como é que se faz um feijão, Aham. né? Ela faz o feijão igual a todo mundo, assim, mas tem um tempero e um sabor que é dela, assim. E é isso que eu acho impressionante, porque, claro, eu sei fazer feijão. Inclusive, quem me ensinou foi a Jaque. É, Sim. porque quando a gente se conheceu, eu também não tinha muito assim o hábito, né? Ainda não tenho o hábito de cozinhar, né? Mas, é, como eu falei, né? Teu negócio é, tu assiste os filmes, Eu assisto depois filmes. tu É esse o meu negócio. E aí é isso, porque eu fico impressionado com, porque eu vejo como uma coisa realmente assim é muito única, né? Assim, quase como um modo de vida, né? O meu diretor também, o Edu Kramer, ele cozinha super bem e há um eu vejo. preparo, né? Quando ele cozinha, eu vi que tu faz também, assim, ele coloca como é que é o nome daquela, tipo uma camisa, Roupa? é? Sim, é a Doma. A doma. Se chama. Tem É. É roupa de chefe, né? É a Doma. A Daiane está aqui falando que é uma roupa de chefe, ela uma disse. roupa de chefe, é uma coisa assim que eu noto que é até quase como algo ritualístico, assim, como um respeito, assim, sabe? Eu acho isso tão bonito, eu acho isso tão bonito. E eu ainda É. não comprei essa ideia, assim, sabe? Mas eu vou. Não, Eu é entendo. bacana isso. É bacana. E aqui em casa, tipo assim, sábado e domingo eu faço a comida, né? Daí eu preparo. E aí os meus filhos, eles dizem, ah, sábado e domingo tem banquete, né? Eles dizem assim. Mas não é questão de banquete, é que são preparos muito simples, mas diversificados. Por exemplo, assim, ontem eu disse assim, hoje eu não vou fazer carne. A gente não é vegano, tá? A gente não é vegetariano ainda. Não vou fazer Tá. carne. Mas eu vou tentar diversificar. Daí eu fui lá, fiz arroz, aí fiz feijão, aí fiz aipim.
aí tem brócolis, cenoura. Ah, para não dizer que não tinha carne, eu fiz uma farofa com calabresa e ovo. E aí pega uma banana, vai lá e faz a milanesa, por exemplo. Então, tu olha assim, a mesa ela tem um monte de preparos, mas coisas muito simples. E que Sim. é gostoso de comer, né? Então, isso que é o legal, assim, né? Diego, eu estou me convidando para ir jantar na tua casa assim que essa pandemia acabar. Eu não Bem-vindo. estou Vem tu e esperando, a eu estou Jaque, né? eu e a Jaque. Tu e Não, a já Jaque? Então tá. Então vamos eu e estão a Jaque. convidados para vir aqui. Ó, que esse convite vai, é Ela tá, sério mesmo, hein? não, com certeza, ela está ouvindo e ela deve estar pensando assim, João, aprenda alguma coisa nessa live, aprenda. Não, vamos fazer isso aí mesmo. Diego, olha só, aqui das perguntas, muitas das perguntas que eu tinha anotado aqui para ti, a gente já foi sanando assim, né, no decorrer do nosso papo. Por exemplo, essa era uma pergunta que eu queria te fazer, né, que eu tinha anotado aqui. Como se deu o processo de feitura do Shakespeare Cake, né, dessa tua integração, né, e diversificação, né, nas tuas atividades. Porque eu não sei se Uhum. tu chegou a fazer algum curso, alguma coisa assim ou não? Uma especialização em. Não, eu tenho desejo até de se eu fizesse outra graduação, eu ia fazer gastronomia, né? É um desejo ainda que eu tenho. Por enquanto eu não tenho como, não tenho tempo nem condições financeiras para fazer gastronomia. Aí eu acho que eu vou enveredar para o mestrado mesmo. Claro. Mas a única coisa de doce que eu fiz foi um curso online, que eu nem acredito, não acreditava quando eu fazia muito para te ver como são as coisas. Hoje a gente faz tudo online. Sim, Mas eu comprei um desses cursos que a gente pagava e recebia um PDF e ali tem várias receitas ali. Vou te dizer que eu não fiz nenhuma daquelas receitas que tinha. sim, E aí eu fui experimentando de outras formas. Eu sou muito de pegar ingredientes. Eu não consigo seguir receita. Então, sim, se eu pego uma receita na internet, eu vou lá e mudo tudo e dá certo, entendeu? sim, sim. Mas não fiz nenhum curso assim, não nesse sentido prático assim. Mas eu gostaria, eu acho que o conhecimento em todas as áreas sempre é bem-vindo, assim, né? Então, Claro. eu faria, assim. Mas eu acho que hoje, até ao invés de fazer um curso nessa área, eu acho que eu faria um curso na área de como vender o teu produto, sabe? Como empreender nesse sentido de tornar o teu produto vendável, porque eu já penso nisso também, né? Por exemplo, quando eu faço um doce, eu não entrego assim ele numa caixa e deu, não. Tu produz uma arte, um adesivo, vai numa sacolinha com não sei o que, aí vai numa caixinha para o doce não cair. Então, é todo um pensamento para que chegue no cliente um produto total, não só o docinho, entende? Um Não só o afeto, né? bolo, mas vai ter então, de como vai chegar isso na outra pessoa. E eu acho que isso tem muito a ver também com os processos artísticos, né? Que tu não, quando tu monta um espetáculo e tal, um texto, seja lá o que for, no campo das artes, eu digo, tu também não está pensando só no produto final, mas tem todo um processo para chegar, né? É. E às vezes muitos artistas nem gostam de entender a arte enquanto produto. Mas hoje em dia isso é muito discutível, né? De que se tu também não entender o teatro, a tua arte como um produto, tu tem que colocar isso, né? De como que sim, tu tem o trabalho artístico, mas tem a parte de produção, como que tu torna isso vendável, como tu monetiza, né? Então, Uma isso também é identidade importante. visual, né? Uma É, identidade é, visual, como é importante, é realmente. isso. Porque eu noto que É, é, muitos artistas aqui de Porto Alegre, eu noto, porque assim, nós temos grandes artistas talentosos e tudo mais, mas realmente essa parte às vezes fica. E eu te falo por mim mesmo, assim, em questão de produção, é algo que eu noto como precisaria me dedicar mais, assim, né? Realmente, realmente. E, é. desculpa te interromper, tu ia falar alguma coisa? Não? Não, não. E eu vou Tá. falar que isso tem muito a ver, porque me parece que antigamente, assim, é, os artistas, digamos assim, os artistas raiz, digamos assim, Aham. tinha toda essa questão de viver da arte, do teatro, de uma utopia e tal. Mas hoje em dia, os artistas eles continuam com esse pensamento utópico, mas também eles estão pensando em
como tornar o trabalho, porque o que a gente faz é um trabalho, é uma profissão. Então, se é uma profissão, isso demanda o quê? Que tu receba pelo teu trabalho. Então, hoje em dia, muitos artistas, atores, eles acabam se tornando os próprios produtores dos seus próprios trabalhos por Exato. entender como que funciona, como que a roda gira, né? E aí, quando eu conversei com os meninos ali do Rococó, eles entendem e trabalham muito bem nesse sentido, né? Não só produzir um espetáculo bonito, Ótimos belo, mas produtores, né? como também produzir e fazer com que esse espetáculo chegue a inúmeros lugares e que isso também seja rentável para eles, né? Porque senão aí, como que a gente vai viver, né? Então eu acho isso importante também, né? Com certeza, com certeza. E é fundamental, e eles, foi muito bem citado agora, né? Eles fazem isso muito bem, porque eles têm ali, consciência de que eles têm um material bom, né? E fazem a comercialização, vamos dizer, da forma mais honesta e digna, né? Porque eu acho que confunde-se muito essa coisa de o artista que é muito famoso, ou que fica bombando. Há uma linha tênue, né? Que a gente percorre que não se sabe até que ponto a gente vai estar sendo. Ó, o Magno Borini é legal. Até que ponto a gente vai estar sendo, digamos assim, a nossa mensagem vai estar incomodando, ou até que ponto a gente vende É, é sem trazer uma que visão negativa, né? antigamente era até polêmico se falar em vender, né? A arte, porque eu não vou me vender para esse mundo capitalista, etc. Mas hoje é necessário que cada vez mais se tenha consciência, porque senão tu vai ser engolido por um mercado e não vai conseguir, às vezes tu não vai conseguir sucumbir, né? E aí tu acaba, às vezes, tu tem um trabalho muito bom e tal, mas tu não tem alguém que produza isso, esse trabalho acaba morrendo, né? Então, de como que tu vai também, além de produzir um espetáculo, a questão da artística, mas também a produção enquanto mecanismo de venda, de articulação e de manter esse trabalho por mais tempo possível, né? Total, total. Diego, como a pergunta também, assim, que algumas eu já estou até riscando aqui que nós já falamos, né? Sobre um pouquinho o que ficou, eu tinha feito uma anotação aqui do Gira Dramatúrgica. Tu disseste que para mim que tá realizando um trabalho sobre a linguagem do rap. É isso? Isso, É, isso, e isso. eu acho que nós não falamos especificamente nisso, né? Como é que se dá esse processo? Então, quando eu me propus a escrever especificamente sobre dramaturgia negra, né? Porque muitas vezes a gente escreve, mas acaba não escrevendo especificamente sobre as questões do negro na sociedade, da negritude contemporânea. E esse projeto do Gira, ele vem justamente para provocar isso, né? Pô, até agora, Uhum. que arte tu tá produzindo? Para quem tu tá produzindo? Com quem tu tá dialogando? E aonde tu quer chegar, né? Então, nesse processo, João, eu... Tá me ouvindo? Deu uma parada aí. Não, tô Tá te ouvindo ouvindo? bem, tô te ouvindo bem. Uhum. Tá, deu uma travada ali. Nesse processo, eu busquei nas letras de rap encontrar ali a minha motivação, a minha base de escrita dramatúrgica, né? Então eu estou pegando algumas canções, algumas letras, por exemplo, eu parti de alguns temas do Emicida, por exemplo, Aham, né? E aí depois eu peguei um pouco do Rincon, Sapiência, e aham. aí também estou analisando a obra do Baco, do Blues, né? Então, e como que esses três têm dialogado com as questões que estão acontecendo hoje em dia? Então, são caras que, além de produzir o material deles sonoro, a questão, mas eles também produzem muito debate acerca do que está acontecendo com a juventude negra, com o homem negro periférico da favela, né? Então, eu comecei a me interessar. Eu gosto muito da obra deles, desses três que eu peguei para trabalhar, mas eu me interesso ainda mais
pelas entrevistas que eles dão, pelo que eles têm a falar. Então, eu estou trabalhando a partir do registro deles, não só das letras, mas também da fala, do que eles têm praticado e movimentado nesse campo, né? Então, para mim tem sido muito interessante. E cada pesquisa que eu tenho, por exemplo, o Baco é um cara que cada letra dele tem milhares de referências que quando tu ouve da primeira vez, tu não capta às vezes as referências, mas, por exemplo, tem referências que vai te levando para outros caminhos e construindo e desconstruindo vários paradigmas que a gente tem, referentes até o tema que eu estou trabalhando, que é do homem negro, periférico e atual, hoje. Porque o que aconteceu, por exemplo, o mês passado com Floyd nos Estados Unidos, e onde toda a internet, todo mundo, artistas, intelectuais, começaram a compartilhar hashtags, vidas negras importam e tal. Cara, isso aí para mim foi legal, mas ao mesmo tempo eu paro para pensar que, tipo assim, tá, beleza que todo mundo tá fazendo isso agora, a gente precisa disso, sabe? Mas isso aí é a minha vida inteira, não é porque aconteceu lá nos Estados Unidos, entende? Então, às vezes eu não acabo não entrando muito nessa questão das hashtags. Eu acho bom, mas e depois das hashtags? Depois que passou tudo isso, a sociedade vai se transformar a partir do que está acontecendo, quando um policial registrado colocando o coturno na tua cara no chão e o cara lá dizendo que não consegue respirar. E aqui no Brasil, o que tem acontecido? Milhares de jovens, crianças, negros, todos os dias são mortos, onde esses corpos negros sempre são alvos, né? E não é nem noticiado, porque parece que já está banal, entendeu? Então é isso que me interessa, é isso que me motiva a escrever. São essas narrativas invisíveis e tornar essas narrativas visíveis, entende? Porque quando acontece algo lá muito distante de mim e todo mundo comenta, ok. Mas e aqui? Aqui do meu lado, aqui na periferia de Porto Alegre, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo nas ruas? Como que a sociedade se movimenta? Não adianta colocar no Facebook, no Instagram, Vidas Negras Importam, e tu tá contribuindo com o racismo que acontece no Brasil. E aí tem muitas pessoas que esse diálogo acontece, tem pessoas que dizem que o Claro. racismo não existe, que a gente está fazendo mimimi, que não sei o que. Gente, eu não sei que mundo essas pessoas vivem, mas Sim. geralmente quem diz que o racismo não existe são pessoas brancas, né, João? Que Sim. não Total. sentem na pele o Uhum. que homens e mulheres negras, jovens, crianças sentem todos os dias. Então é isso Exato. que tem me motivado, né? E o Gira serve para isso, porque ali também é um encontro que são só dramaturgos negros e Uhum. ali a gente está estudando intelectuais negros, a gente está assistindo, por exemplo, o Josito de Araújo, que é um cineasta negro, por exemplo, ele fez um filme A Negação do Brasil, daí agora ele fez um outro filme sobre o Fela Kuti, né? Então, meu amigo Fela já tinha feito As Filhas do Vento. Então, ali é um laboratório onde a gente consegue compreender o que está acontecendo hoje e o que já aconteceu no passado, para que a partir disso a gente comece e se motive a criar as nossas próprias narrativas, né? Então, o Gira que tu perguntou, ele é importante por isso. E tu Sim. perguntou a questão do rap também, né? Então, por isso. É da gente ter um novo olhar para isso. E falando também sobre a questão da dramaturgia negra, é que se tu pensar Porto Alegre, né? Tu, enquanto artista que antenado, ligado, eu vou te perguntar assim, quantos coletivos de teatro negro existem em Porto Alegre? Quantos artistas negros de teatro existem em Porto Alegre? Quantos intelectuais, quantos críticos, quantos professores? E aí a gente acaba contando nos dedos, né? Então, por isso que é cada vez mais importante que a gente venha a tomar o nosso espaço, ganhar e essa voz que às vezes muitas pessoas tentam calar, mas é necessário isso, sabe? De tu Sim. ocupar os espaços. E eu acho que Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ainda é um estado assim extremamente racista, né?
E por isso é Sim. importante que cada vez mais a gente tome o nosso espaço e preencha esses espaços cada vez mais. Então, a minha urgência de falar nisso hoje é sobre isso, sabe? Diego, a tua fala, eu acho ela assim, fundamental para o nosso papo. E nós temos cinco minutos. Então eu ia te Beleza. propor, se não for te atrapalhar, para a gente não ser cortado, a gente encerra esse vídeo, aí a gente volta no outro vídeo para que a gente não perca a linha de raciocínio. E aí a gente Beleza. já depois de findado esse assunto, a gente já encerra daí. Pode ser? Não vai te atrapalhar aí? Não, não, pode mandar bala. Porque eu acho que nós entramos na live num momento interessante para que seja falado, E né? teve vários cortes também, né? Sim, sim, ó, o Magnum aqui, eu vou ler agora para a gente não perder, ó. Ele disse assim, ó, a Pomba Cláudia disse, é cada zona e cada zona é uma realidade. Eu vou convidar o pessoal, o Guinter aqui também, dando um alô. Casulos. Pessoal que está conosco, permaneça que nós vamos voltar, tá? E o Magno, ele botou assim, ó, estava falando exatamente sobre isso. Peraí que eu perdi aqui. Sobre isso quanto ao filme Ilha das Flores, que é uma denúncia que não modifica aquela questão social. Então, eu vou só encerrar aqui. É só tempo de eu salvar no IGTV e já volto. Certo, Beleza. Diego? Já volto aí. Segura aí.